À noite, quando estava escrevendo, ouvi na cela esta voz: Não saia desta congregação. Tenha compaixão de si mesma. Veja que grandes sofrimentos a aguardam. Quando olhei em direção da voz, nada vi e continuei a escrever. Então ouvi um ruído e estas palavras: Quando sair, nós a destruiremos. Não nos atormente. Quando olhei, vi muitos monstros feios, mas apenas fiz mentalmente o sinal da cruz. Todos sumiram imediatamente. Como é terrivelmente feio o demônio. Pobres as almas dos condenados, por terem que viver na companhia dele. Só a visão dele é mais abominável do que todo o suplício do inferno. Então, o tópico 540 do Diário de Santa Faustina já é muito interessante. Nos livros dos padres exorcistas, como o padre Gabriele Amorfi, a gente percebe que esse é o modus operandi do diabo. De formas muitas vezes mais sutis do que isso, né? Claro que Santa Faustina, que é uma santa que teve visões extraordinárias, ela tinha situações extraordinárias na vida dela. Mas o que é? O diabo, ele surge na sua vida como um conselheiro. E o conselho que ele dá uma justificativa boa. Então, olha como que ele começa a conversa com Santa Faustina. Não saia daqui. Tenha compaixão de si mesma. Olha como ele usa termos bons, justificativas louváveis. Tenha compaixão de si mesma. Veja que grandes sofrimentos a aguardam. Num primeiro momento, até que ponto esse conselho é ruim? É que a intenção, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Existe um diabo com chifre, com rabo, pegando fogo, todo vermelho? Até ele pode usar essa forma. O Tratado do Inferno, que eu já li no Oração Diária, que é um outro podcast, fala dessa imagem. Mas ele usa também a imagem de um anjo lindíssimo. Ele usa a imagem de uma serpente, ele usa a imagem de um conselheiro, de um amigo. Ele se transveste de luz. E o discurso dele, geralmente, no começo é bom. O padre Gabriele Amorfi sempre fala nos livros dele. O diabo não pediu, não aconselhou Eva a desobedecer a Deus. Se você parar para pensar, ele chegou para Eva todo simpático e falou assim: Ué, por que você não come dessa árvore? E ela, na hora, assim, não, acho que eu não posso. Ouvi dizer que não é para usar, que Deus não quer que coma dessa árvore. Ele não falou, você não sabe o que está falando, Deus é um idiota. Ele não falou isso. Sabe o que ele falou para Eva? Você tem certeza que você entendeu direito? Você tem certeza que é para fazer assim? Mas será? E será que não ia ser uma coisa boa na sua vida comer dessa árvore? Que é exatamente o que ele faz aqui com Santa Faustina. Fuja do sofrimento. Tenha compaixão de si mesma. O argumento dele é bom, o argumento dele é válido. E ele repete isso sempre. O padre Gabriele Amorfi fala que o modus operandi do diabo é o mesmo desde que o mundo é mundo. Tanto é que teve um exorcismo em que o próprio padre Gabriele Amorfi, ele comentou, ele falou assim, olha, eu não entendo por que você repete sempre os mesmos artifícios, sempre as mesmas artimanhas. Você não muda o disco, você repete a mesma história sempre. Você usa a mesma armadilha sempre. E sabe o que o diabo falou no exorcismo? Ele deu risada e falou, é que funciona sempre. Então, olha que interessante. Perceba que a primeira frase parece um conselho de um amigo. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso a gente tem que pedir discernimento do Espírito Santo. Ficar perto
da Igreja Católica, da confissão frequente, dos sacramentos como a confissão, da comunhão. Por quê? Porque o mundo vem com discursos que parecem bons, mas nem tudo que parece bom vem de um lugar bom. Então você veja, primeiro ele fala, tenha compaixão de si mesma. Grandes sofrimentos aguardam. Se você parar para pensar, eu fiz num outro podcast, o Oração Diária, uma reflexão sobre os mandamentos da igreja e os 10 mandamentos da Bíblia. E, no fundo, eu discuto nesses episódios como eles são um conselho de um bom amigo que já viu de tudo e sabe que as coisas vão dar errado se você não seguir certas regras. Não porque as regras são ruins, mas porque sem as regras a gente cai no erro e esse erro cobra muito de nós. E não deixa de ser essa história. A sociedade muitas vezes é contaminada por discursos que parecem bons, mas nem tudo que é bom vem de um lugar bom e é legitimamente bom. Tanto é que na Bíblia Jesus fala: veja o fruto da árvore para saber se a árvore é boa. Em toda a Bíblia está escrito: o que é de Deus, o que vem de Deus, se comprova na forja do tempo. E isso é justificado com o tempo. E as outras coisas padecem. Então você veja, é o mesmo argumento de: não precisa levar nenhum relacionamento a sério, não precisa levar o sacramento do matrimônio a sério, porque a verdadeira liberdade tá em você usar as pessoas e ser jogado fora. Não foi isso que o diabo falou. O diabo falou assim: é muito trabalhoso, né? É muito sofrido ficar num relacionamento a vida toda. É muito trabalhoso, as pessoas são chatas, as pessoas são cansativas, as pessoas cometem erros. Imagina aguentar tudo isso. A liberdade está em saber dizer sim e não quando quiser. E aí nós temos hoje, já temos filósofos, inclusive filósofos que não acreditam em Deus, falando: nós caímos na fluidez dos relacionamentos, no imediatismo, na falta de compromisso, na falta de paciência, na objetificação máxima de homens e mulheres como simplesmente um alimento para o ego. Mas o discurso era liberdade. Santa Teresinha e tantos outros santos e na literatura católica como um todo falam: o pecado finge que é liberdade para te aprisionar no erro, no afastamento de Deus. E seguir as regras, seguir os mandamentos, estar próximo de Deus, de Jesus Eucarístico, cobra um preço que parece muito caro, mas não é. Quando você descobre que você não está preso, você finalmente conquistou a liberdade, isso muda a sua vida. Porque nem tudo que a gente quer alimentar da carne e do ego é uma coisa boa. E aí, né, num segundo momento, como ele não conseguiu convencer pela compaixão e para evitar sofrimentos, ele vai falar que vai nos atormentar, que vai atormentar, vai destruir Santa Faustina para ela não atormentar os demônios. Então ele mostra a verdadeira face com o tempo. Então, aquele fruto que parecia doce não era. E graças a Deus, né, Santa Faustina percebeu já no primeiro argumento. Quantas pessoas caem já no primeiro argumento? O padre Robert de Grandes, num dos livros dele, fala o seguinte: que o discernimento que vem do Espírito Santo e essa diferenciação do que vem de Deus e o que não vem é muito importante. E que a pessoa acha que a igreja é um carrasco, mas ela está tentando te guiar para um caminho bom. Todo mundo pode errar, enfim, mas ela realmente tenta. Tanto é que o padre Robert de Grandes fala num livro que teve uma mulher que se dizia cristã, se dizia uma mulher muito boa, e ela acredita piamente que Deus colocou um homem casado no caminho dela. Que eles são almas gêmeas e que o amor deles vale tudo e que pode passar por cima de tudo. E quando o padre Robert de Grandes falou: eu acho que não é bem assim, vamos pensar bem, vamos ficar mais unidos aos sacramentos, a Jesus Eucarístico, ela abandonou tudo para ir atrás daquele erro. Erro por quê? Porque
o padre Robert de Grandes falou: você acha que o recado de Deus para sua vida é estragar a vida de outras pessoas? Que o recado de Deus para sua vida é fugir de valores, virtudes, de moralidade? Só para ser feliz? Para ser feliz vale tudo? Vale até perder o paraíso.